Nossa, essa chuva parece uma chuva depois de uma seca interminável. Tem pessoas que dedicam a vida ao xadrez, tem pessoas que dedicam a vida à ginástica olímpica, tem pessoas que dedicam a vida à política. E eu não sou uma delas. Eu decidi dedicar minha vida à música. E ontem eu recebi um comentário dizendo: os artistas agora acham que são intelectuais. E para rebater esse comentário, eu quero trazer uma crônica do José Saramago, no livro Bagagem do Viajante, em que ele fala sobre essa palavra, intelectual. E ele fala uma coisa muito simples, mas que me pareceu muito pertinente a essa conversa, a esse debate sobre quem pode e quem não pode opinar. E ele fala sobre um dia em que todas as pessoas talvez se sintam confortáveis em dizer que são intelectuais, porque propõem no seu cotidiano o exercício contínuo do pensamento. Isso tira essa palavra das instituições acadêmicas, de certos títulos ligados a contextos pouco acessíveis no contexto brasileiro e traz como uma possibilidade para todas as pessoas. Tem uma amiga minha que fez faculdade de filosofia na Unicamp e ela se decepcionou muito com o curso porque era muito diferente do que ela esperava. Ela me disse que achava que a faculdade de filosofia não ensinava o pensamento, e sim a história da filosofia e a maneira que os diferentes filósofos ao longo da história pensavam, e que tinha muito pouco espaço naquele ambiente para reflexão de fato. E ela se juntou a um grupo de pessoas, que eu não lembro exatamente o nome, mas é uma tradição do pensamento ligada à cultura japonesa, em que as pessoas sentam em rodas todos os dias e conversam sobre temas metafísicos, também sobre temas corriqueiros, mas conversam com o objetivo de construir um pensamento, de refletir em torno de um tema. E ela falou que naquele ambiente muito menos pretensioso, de pessoas de várias classes sociais, diferentes formações, ela encontrou o que ela queria quando decidiu fazer faculdade de filosofia. E eu acho que é muito perigoso você reservar o direito do pensamento só às pessoas que decidem exercitar o pensamento como profissão, que decidem ir para a filosofia, para a sociologia ou para a política. Porque a política, sobretudo, influencia toda a sociedade, todas as pessoas. E é importante que todas as pessoas a quem a política afeta possam opinar sobre ela. O voto é a maneira mais simples de opinar, mas existem outras maneiras de entender os fatos que acontecem no contexto de um emaranhado de eventos políticos gigantesco. Existe a necessidade de pensar sobre aquilo que acontece ao nosso redor. E acho que na arte as pessoas tendem a falar um pouco mais sobre política porque elas são uma forma importante de confronto às mídias tradicionais. E não falando nesse contexto no Brasil 2022. Tem um artista chamado Alfredo Jaar, um artista chileno muito bom. E ele fala sobre essa maneira de pensar o artista como um criador de uma contranarrativa. Então você pode pensar que até o mundo das redes sociais existiam mídias tradicionais cujos detentores eram grandes empresários, milionários, que controlavam o que ia passar na TV, o que ia passar nas rádios. Então a circulação de informações era muito mais difícil. Não tinha esse aspecto explosivo das redes sociais. E ele coloca o artista, nesse contexto, como um criador de uma contranarrativa que desafia a narrativa das mídias. E eu acho essa ideia muito boa. Porque os artistas são pessoas em quem as pessoas que não são artistas decidem confiar de alguma forma, decidem conhecer mais a respeito
E elas acabam tendo alguma influência, tendo algum impacto sobre várias pessoas, sejam 5, 10, 20, 50, 1 milhão. E se você pega todos os artistas de um país e esses artistas se unem em torno de uma causa, se unem em torno de um propósito político, a criação de uma narrativa feita e disseminada por esses artistas é suficiente para confrontar as narrativas que o grande capital decidiu eleger. É suficiente para tensionar as estruturas de poder de circulação de informação. E eu claramente não estou falando do contexto atual do Brasil, onde existem mídias, grandes mídias, que são contra o governo Bolsonaro e foram contra o governo Bolsonaro durante muito tempo. Mas se a gente olha para a quantidade de artistas que puderam dizer o que pensavam, puderam aprender durante essas eleições, puderam entender melhor sobre política e sobre o que aconteceu ao longo dos últimos 6 anos e antes disso, e olha para o impacto que essas pessoas tiveram na criação de uma narrativa contra a extrema-direita, eu argumentaria que os artistas tiveram, sim, um papel muito importante nessas eleições. E acho que em vários lugares do mundo a arte toma um papel simbólico que parte de algo que é racional, mas que também atinge uma outra camada. Tem histórias na autobiografia do Mandela sobre como a música impactava os movimentos políticos contra o apartheid. O Mandela fala em situações em que milhares de pessoas estavam nas ruas e começavam a cantar várias músicas, cantar músicas com vozes dobrando, músicas que tinham cunho engajado e outras que não. E ele conta sobre uma situação específica em que todos estavam num teatro fechado, um lugar onde, se você quisesse correr, não tinha muito para onde correr, senão a porta de entrada. E nessa porta de entrada, no meio desse teatro, desse evento, que era uma espécie de assembleia, a polícia entrou. E a polícia cercou o teatro inteiro. Então imagina um teatro lotado e policiais armados em torno desse teatro, olhando para a arquibancada, querendo ver se alguma coisa ia ser dita que justificasse um tiroteio em massa. E ali o Mandela, vendo o que estava acontecendo, vendo que as pessoas estavam prestes a ir para cima da polícia, as provocações estavam sendo cada vez mais perigosas de ambas as partes, a polícia estava quase começando a atirar. Nesse momento em que ele viu que uma chacina aconteceria, ele começa a cantar uma música. E as pessoas escutam e entram na melodia junto com ele, e o teatro inteiro começa a cantar. E essa é uma história de como a música evitou uma chacina. Fica então a recomendação da autobiografia do Mandela. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.